meu nome é João Vitor e eu vim aqui apresentar uma aula prática, né, uma atividade lúdica que seria aplicada para os alunos do terceiro ano que já tiveram tido contato, né, com o conteúdo de interação ecológica. Que nesse conteúdo de interação ecológica eles já vão ter compreendido a noção do que é uma interação ecológica, tipos de interações ecológicas que existem, né, se ela é uma interação ecológica tipo interespecífica, intraespecífica, harmônica ou desarmônica. Já vai ter tido contato com que espécies, né, que possuem tal interação ecológica, se ela é benéfica, né, se ela é benéfica para um, se ela é prejudicial para outra. Enfim, eles já vão ter tido esse contato. E na aula prática que eu planejei para os alunos do terceiro ano, eu planejei uma atividade lúdica para ser aplicada em forma de um baralho, um jogo. O jogo, que eu dei o nome de Baralho das Relações Ecológicas, né? Ele foi desenvolvido para ser jogado em pequenos grupos. O jogo, Baralho das Relações Ecológicas, é uma atividade lúdica que foi desenvolvida para ser jogada em pequenos grupos, entre 4 a 5 jogadores. Cada grupo receberá um jogo com 50 cartas. 50 cartas é pouco para um grupo de 5 a 4 jogadores. Porém, entre essas 50 cartas, que são 46 cartas dentro do jogo e 4 coringas, né? 46 cartas serão duplicadas, então você vai ter em torno de 92 cartas, mais os 4 coringas que não se repetem. Eles vão tender a se manter entre 4, né, para equilibrar o jogo. Você vai ter um conjunto de 96 cartas, que já é o suficiente para um grupo de 4 a 5 jogadores. O jogador escolhido pelo grupo ou sorteado deverá distribuir as 7 cartas para cada jogador. As demais cartas vão ficar para compra, vão ficar em cima do monte. O sistema de jogo, como é que funciona esse jogo? Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de jogo quando você joga baralho. É um jogo que você tem que fazer combinações com as cartas do baralho, né? Esse jogo aqui é basicamente isso, tem a mesma ideia. O sentido de um jogo vai começar, não importa, né? Após ser distribuídas as cartas. Começa descartando uma carta do monte. Se a pessoa que começou se interessar pela carta que está na mesa, ela pega a carta que está na mesa para encaixar no seu jogo, para fazer a sua combinação, descarta uma carta. Ou ela compra do monte e descarta uma carta. A pessoa não pode ficar com 8 cartas, tem que ficar sempre com 7. Ok? O objetivo do jogo, né, que é formar 2 grupos com 4 cartas, que são 4 combinações. Como é que funcionam essas combinações? Na combinação, você tem que ter no seu grupo de cartas, né, o nome da interação ecológica, a descrição de 2 seres vivos que possuem tal interação ecológica, ou, né, praticam essa interação ecológica, e a contextualização da interação ecológica. Mais abaixo eu vou mostrar para vocês. Ou no lugar no lugar tipo do contexto da interação ecológica, você pode colocar um coringa. No lugar de um indivíduo, né, dentre esses dois, você pode colocar um coringa. Ou no lugar do nome da interação ecológica, você pode colocar o coringa, porque ela encaixa para essas combinações. Vou mostrar aqui como é que seria feito nessas combinações. Aqui na primeira figura temos uma combinação convencional, que você não utiliza coringa, você utiliza as 4 cartas, fora o coringa. Que aqui tem o nome da interação ecológica, que é a sociedade, 2 indivíduos que possuem tal interação, que é uma abelha operária e uma abelha rainha, e a contextualização da interação ecológica, né? Que aqui está. Relação ecológica na qual os organismos da mesma espécie cooperam entre si por meio da divisão de trabalho. Como são insetos sociais, né? Eles possuem divisão de trabalho, cada um tem um papel dentro da colmeia, né? Dá para fazer essa assimilação. E é o que foi, né, ensinado para eles durante a aula, né? Foi aplicado para eles. Isso aqui é um jogo formado por 4 cartas convencionais, né? Ok. A segunda figura é quando você já utiliza um coringa para você poder fazer uma combinação. Que tem sociedade, novamente, né? Um indivíduo que participa de tal interação. E no lugar do segundo indivíduo, você pode colocar o coringa. Mas o coringa tem que encaixar com o tipo de interação ecológica que o indivíduo tem com
tipo, se ela se encaixa, né, com o tipo de interação ecológica, né? Com qual interação ecológica, sendo mais específico. Aqui no caso, a relação de sociedade, né, das abelhas operárias e tal, ela é uma relação harmônica, ela traz benefícios para ambos os indivíduos da mesma espécie, que estão tipo, trabalhando dentro daquela colônia, dividindo o trabalho. Encaixa. Você não poderia colocar um Coringa aqui, né, desarmônica, porque não é. Então esse jogo já estaria errado. Coringa, né, os Coringas estão aqui exatamente para fixar essa ideia do que é uma relação harmônica e desarmônica em qual em qual interação ecológica que ela se encaixa, né? Também tem os outros dois Coringas, né, que são intraespecífica e interespecífica, que vão fixar a ideia de que tipo de interação ecológica essa interação ecológica aqui ela é. É uma relação ecológica ela entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Para fixar essa ideia. Aqui tá a contextualização, tá, beleza. E vem uma terceira combinação de jogo, né? Só que dessa vez com uma outra interação ecológica, que é o parasitismo. Aqui tem insetos galhadores, né? Que é uma relação inseto-planta. Aqui tem uma planta, em que o inseto ele vai lá, deposita sua larva na planta, né? E o inseto ele consegue modificar a folha da planta para a folha da planta englobar o inseto, né? Isso vai ser explicado na aula. E ele consome os nutrientes da planta até ele estar na fase de maturação e poder sair. É um parasita. É uma relação interespecífica, né? Porque é a relação entre duas espécies diferentes. E aqui a contextualização da interação ecológica. Aqui foi dado um coringa, né? Para que tipo de interação que era. Que eles tinham explicado, que é para fixar essa ideia. E é assim que você forma uma combinação, né? Mas o coringa ele pode ser utilizado tanto aqui no começo, desde que ele se encaixe com os dois indivíduos que estão no jogo, ou desde que se encaixe, tipo, também você pode colocar no lugar do contextualização, desde que você pegue esse parasitismo, você vai ter dois indivíduos aqui, mais um interespecífico. Tá certo o jogo, né? Tudo bem. Dá pra fazer uma combinação assim. Aqui mais abaixo são as cartas do jogo que eu tinha feito, né? Para você poder imprimir, você pode imprimir, colocar numa cartolina e recortar, entregar para os alunos, fazer o baralho com as 96 cartas. Aí tem colônia, canibalismo, mutualismo, comensalismo, inquilinismo, competição. Duas competição, né? Porque tem competição intraespecífica e interespecífica. Aí tem herbivoria, predação, sociedade, parasitismo e a carta com os indivíduos, né? Que são sempre dois indivíduos. Todos estão aqui. Diferentes espécies que já foram citadas durante a aula teórica, né, com os alunos. E as interações ecológicas, a contextualização. Os coringas. E aqui as referências bibliográficas das imagens que foram utilizadas para colocar nas cartas, né, todas elas aqui. O PDF aqui vai ser disponibilizado junto com o vídeo, caso você queira aplicar esse jogo entre alguma turma, né, que você estiver trabalhando. Tanto faz se for turma de segundo, terceiro ano, acho que todas essas turmas elas têm contato com esse conteúdo de relações ecológicas, né? E é isso. Essa é a minha atividade proposta para os alunos do terceiro ano como uma aula prática.